Pai solteiro compra fraldas com um último dólar. O CEO solitário atrás dele diz: "Vou levar todas." Faltam 87 cents. A voz do caixa rompeu o burburinho do supermercado como um copo de água fria no rosto. Jack Carter congelou. Sua mão pairava sobre o balcão, estendendo o último troco. 3/4, uma moeda de 5 centavos e algumas moedas gastas pelo tempo e pelo desespero. Atrás dele, sua filha Emma começou a chorar. Era um choro cansado e faminto, do tipo que ecoava em silêncio e deixava todos ao redor desconfortáveis. Ela estava amarrada a um carrinho de compras de plástico desbotado, suas perninhas chutando o ar, as bochechas coradas de calor e os restos pegajosos de um biscoito pela metade. Jack forçou um sorriso fino e apologético. "Você pode tirar os lenços umedecidos?" "Você não comprou lenços umedecidos", respondeu o caixa, ainda focado na tela. Jack baixou os olhos. Claro que não. Havia apenas um item na esteira. Um único pacote de fraldas de marca desconhecida, tamanho 3. Era tudo o que ele tinha vindo buscar, tudo o que podia comprar, ou achava que podia. Ele enfiou a mão no outro bolso e tirou mais 2 moedas de 10 centavos e uma moeda de 1 centavo dobrada. Contou de novo, depois de novo, ainda faltando. Atrás dele alguém murmurou, alto o suficiente para ser ouvido: "Não se deve ter filhos se não se pode ter filhos." Jack não se virou. Agachou-se ao lado do carrinho, fingindo ajeitar o cobertor de Emma, enquanto suas mãos procuravam nos bolsos do casaco por algo, qualquer coisa. Seus dedos não tocaram em nada além de recibos antigos e fiapos, e finalmente as pontas dos dedos roçaram em uma moeda de 25 centavos. Ele a puxou com uma esperança cautelosa, mas ao fazer isso, outra moeda de 1 centavo escorregou de sua mão e caiu tilintando no chão. Rolou em um arco lento sob o carrinho. Jack se abaixou no chão. Estava frio. Seus joelhos doíam. Estendeu a mão para pegar a moeda e Emma choramingou acima dele, estendendo os dedos godinhos em direção à sua cabeça. Ele sorriu para ela. Quase um bebê. Quase. Alguém na fila soltou um suspiro alto. Outro se mexeu ruidosamente. A tensão atrás dele aumentou. Jack se levantou novamente, segurando a moeda resgatada como se fosse feita de ouro. Ela a colocou no balcão. Cada centavo contava. O caixa ergueu uma sobrancelha. Ainda com 87 a menos. A boca de Jack se abriu e depois fechou. Ele não queria dizer isso, mas diria. Ele estava prestes a dizer a eles para colocarem as fraldas de volta. Então, uma voz calma e clara veio de trás. "Vou levar todas." Jack se virou. A mulher atrás dele permaneceu com uma compostura tranquila. Ela parecia ter pouco mais de 30 anos, alta, com cachorros loiros macios caindo em cascata sobre um ombro. Ela usava um casaco creme e segurava uma pequena cesta de compras. Papinha de bebê, uma girafa de pelúcia, um frasco de shampoo orgânico. Ela deu um passo à frente e colocou sua cesta na esteira. "Vou cobrir as coisas dele", disse ela gentilmente ao caixa. Então olhou para Jack. "Por favor." Jack piscou. Sua boca se abriu novamente, mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou para Emma, cujos gritos se transformaram em soluços suaves. Ela encarou a mulher com os olhos arregalados. A mulher sorriu para ela e depois se virou para a caixa. "E para um pacote de lenços umedecidos", disse ela, "e algumas daquelas bolsas de frutas." A caixa olhou dela para Jack e começou a examinar tudo novamente. O peito de Jack estava apertado, não de estresse dessa vez, mas da estranha mistura de gratidão e vergonha que ele não sabia como carregar. Ele tentou falar, mas sua garganta se apertou. Ele começou. Ela levantou a mão gentilmente, não para silenciá-lo, mas para impedi-lo de dizer algo de que pudesse se arrepender. "Você não me deve nada", disse ela. "Ela merece ir para casa limpa e satisfeita. Só isso."
Jack olhou nos olhos dela. Havia algo neles, algo cansado, mas gentil. Não pena, não superioridade, apenas uma compreensão silenciosa, um olhar que dizia: eu também já passei por isso. Ele engoliu seco e assentiu. Nenhuma palavra, justamente o gesto menor de respeito. Atrás deles, a fila havia ficado silenciosa. Talvez alguns ainda julgassem, talvez alguns se sentissem envergonhados, mas nada disso importava, porque algo raro havia acontecido. Um estranho interveio, não por culpa, não por atenção, mas porque viu alguém que valia a pena ajudar. O que o Jack não sabia, o que ele não poderia saber, é que aquela mulher, aquela estranha gentil e quieta, já havia cruzado seu caminho uma vez, e em breve ela o faria novamente. Se você acredita que o mundo precisa de mais momentos como este, se você acredita em compaixão incondicional, toque nesse botão de entusiasmo. Isso nos ajuda a compartilhar essas histórias com mais corações, assim como o seu. Jack olhou fixamente para o recibo quando o caixa entregou à mulher atrás dele. Ele não se moveu. Sua mão apertou a sacola de compras que ela acabava de pagar por fraldas, lenços umedecidos, algumas embalagens de frutas e até um pequeno brinquedo de pelúcia para Emma. Ele podia sentir o peso de cada item, não apenas na sacola, mas no peito. Ele se virou para ela lentamente. Seus olhos estavam cansados, o tipo de cansaço que não vinha da falta de sono, mas de anos de sobrevivência silenciosa e exaustiva. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Não sou um mendigo, disse ele. Não era um protesto, não era raiva, era uma ferida. As palavras saíram baixas e tensas, com um toque cru. Evelyn Hart não vacilou. Ela olhou para ele, não com pena, não com condescendência, mas com calma e algo mais profundo. Reconhecimento. Eu sei, ela disse gentilmente. Nunca pensei que você fosse. Jack desviou o olhar por um segundo, tentando acalmar a respiração. Ele não estava acostumado com isso, o que quer que fosse. Gentileza o deixava nervoso. Sempre vinha com condições. Ele tinha aprendido isso da maneira mais difícil. Mas então, Evelyn falou novamente, sua voz mais suave do que antes. Quando eu era bebê, ela disse, havia dias em que eu também ficava sem fraldas. Eu me lembro do frio, do cheiro. Eu me lembro do jeito que as pessoas olhavam para minha mãe quando ela pedia ajuda. Ela fez uma pausa. Então, eu não estou ajudando por pena. Eu só conheço o sentimento. Isso o deteve. Seus olhos voltaram para os dela, a dureza neles dando lugar a um lampejo de surpresa. Por um momento, ele não disse nada. Emma soltou uma risadinha atrás dele, distraída pela girafa de brinquedo saindo da sacola. Seus dedinhos a alcançaram e Jack se virou levemente para firmar o carrinho. Ele olhou para Evelyn. A luta dentro dele havia diminuído um pouco. Ele lhe deu um pequeno aceno, quase imperceptível. Não rendição, não derrota, apenas respeito. Obrigado, ele murmurou. Ela sorriu para ele então. Não largo, não chamativo, apenas o suficiente para dizer, de nada. Ele virou o carrinho e caminhou em direção à saída. As portas automáticas se abriram com um leve ruído, deixando entrar o ar fresco do início da noite. Jack empurrou Emma lentamente em direção ao estacionamento, ainda pensando nela, naquela mulher de cabelos dourados e olhos firmes que não só o ajudara, mas o compreendera. Na beira do estacionamento, ele parou ao lado de uma fileira de caixas de liquidação perto da saída. Ele enfiou a mão na sacola de compras e tirou um item, o sachê vermelho vivo de salgadinhos que Evelyn pedira ao caixa para adicionar de última hora. Era sabor morango e banana, provavelmente orgânico, provavelmente caro. Jack olhou para ela na mão por alguns segundos, depois, gentilmente, voltou para dentro e a colocou cuidadosamente na prateleira de impulso perto do caixa. Ele guardou as fraldas, os lenços umedecidos, a girafa, porque Emma já a adorava, mas o lanche era mais do que eles precisavam. E Jack tinha uma regra: pegue apenas o que você não pode devolver. Lá fora, ele prendeu Emma no banco de uma velha caminhonete amassada que já tinha visto dias melhores.
O interior cheirava levemente a óleo de motor e couro gasto. Ela estava cantarolando agora, balbuciando sons sem sentido, a girafa de brinquedo agarrada com força no colo. Jack sentou-se ao volante e ficou sentado lá por um longo momento. Ele não esperava que ninguém o ajudasse naquela noite. Ele certamente não esperava que ela. Ele olhou pelo retrovisor. Emma sorriu para o próprio reflexo e então acenou com a girafa no ar como se fosse um troféu. Jack soltou o ar que estivera prendendo o dia todo. Ele não sabia o nome dela, ela não o oferecera e ele não perguntara. Mas o rosto dela permaneceu com ele. Calmo, gentil, familiar de um jeito que ele não conseguia identificar. Girou a chave na ignição. O motor engasgou uma vez e depois pegou. Ao sair do estacionamento, sussurrou para si mesmo, alto o suficiente para Emma não ouvir. Eu não sou um mendigo. E de alguma forma, naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ele acreditou. A vista do 32º andar da sede da Hart Baby se estendia pelo horizonte. Vidro e aço brilhavam no sol da manhã, refletindo uma cidade que Evelyn Hart ajudara a moldar. Mas seu escritório estava silencioso. Silencioso demais. Ela estava parada na janela, os dedos girando um pequeno medalhão de prata gasto. A corrente estava desgastada, o metal opaco. Ela segurara assim 1000 vezes, por hábito, por dor. Abriu a trava. Lá dentro, engravado em letras trêmulas, J. Carter. Uma batida quebrou o silêncio. Entre, disse ela sem se virar. Margaret, sua assistente de longa data, entrou com uma pilha de papéis. Relatórios para o Conselho de Midtown, disse ela, e então fez uma pausa. Você está segurando aquele medalhão de novo? Evelyn deu um sorriso fraco. Eu sempre faço isso? Só quando você está pensando no incêndio. Evelyn deixou o silêncio se estender antes de responder. Sonhei com ele de novo ontem à noite, disse ela, ainda olhando para a cidade. Eu tinha 7 anos. O orfanato estava caindo aos pedaços. Disseram que foi um acidente. Nunca acreditei neles. A maioria das crianças saiu. Eu não. Eu estava lá em cima. Fumaça por todo lado. Rastejei por baixo da cama. Não conseguia respirar. Pensei que havia terminado. Então alguém chutou a porta. Ela se virou da janela, segurando o medalhão entre os dedos. Era um garoto, uns 10 anos talvez, jaqueta suja. Ele jogou em cima de mim, me pegou e disse, eu te peguei, você está segura agora. Então ele me carregou para fora. Evelyn fez uma pausa. Nunca o encontraram. Sem nome, sem ficha. Os bombeiros achavam que ele era um mineiro de rua. Tudo que eu tinha era isso. Ela ergueu o medalhão, que deve ter saído do pescoço dele quando ele me carregou. Margaret anodiu. Você tem procurado desde então. Não abertamente, mas no meu coração, acho que nunca parei. Naquela tarde, Evelyn visitou a Hope and Hands, uma organização sem fins lucrativos apoiada pela Hart Baby. Ela oferecia suprimentos e apoio a pais solteiros. Ela vinha com frequência, discretamente, sem imprensa. Ao passar pelo balcão de distribuição, parou. Um homem estava ali, com uma criança pequena no braço, assinando uma prancheta. A gordura manchava sua calça jeans. Suas botas estavam gastas. Sua postura era firme. A garota em seu quadril riu e bateu palmas. O coração de Evelyn pegou o bebê do supermercado. O homem se virou. Era ele. Seus olhares se encontraram, a familiaridade passando entre eles. Evelyn se aproximou. Eu não esperava te ver de novo. Jack assentiu. Eu também não. Mas, obrigada. Emma está melhor. Ela é linda, disse Evelyn, sorrindo. Estamos aqui só pelas fraldas. Disseram que repõe o estoque às quintas-feiras. Eu sei, disse ela. Eu financio este lugar. Jack pareceu surpreso. Então assentiu. Ela hesitou. Você ainda trabalha com carros? Jack inclinou a cabeça. Sim, bicartes quando posso. Principalmente trabalho em dinheiro. Nós temos vans no coração, querida, ela disse, sempre quebrando. Se você estiver interessado, eu poderia fazer um contrato. Horário flexível, pagamento justo. Os olhos de Jack se estreitaram ligeiramente.
Porque estou falida? Não, ela disse suavemente. Porque você é capaz e honesto e eu acho que você merece uma pausa. Ele sustentou o olhar dela. Então passou Emma para o outro braço. Vou pensar sobre isso. É tudo o que peço. Jack se virou e saiu. Evelyn permaneceu onde estava, seu pulso mais alto do que deveria estar. Ela não havia perguntado seu nome completo, ainda não, mas algo nele, sua voz, sua presença, permaneceu com ela como fumaça. Ela olhou para o medalhão, ainda quente em sua mão. Jay Carter, ela sussurrou, e pela primeira vez em anos, ela se perguntou se o garoto do incêndio tinha acabado de voltar. A garagem atrás do armazém principal da Hart Baby não era nada chique. Apenas um espaço amplo e manchado de óleo com luzes piscantes, caixas de ferramentas danificadas e vans de entrega em vários estágios de deterioração. Mas para Jack Carter, parecia propósito. Pela primeira vez em muito tempo, ele tinha uma rotina. Chegava cedo todas as manhãs. Emma aninhava-se num canguru de segunda mão sobre o seu peito. Dormia profundamente encostado nele enquanto ele trabalhava, acalmada pelo ritmo das chaves inglesas e catracas. Jack fazia o melhor que podia com peças limitadas. Controlava cada parafuso, cada correia, cada conserto. Nunca aumentava as horas de serviço. Nunca mentia sobre reparos quando uma peça ainda estava utilizável. Ele dizia. Então, as pessoas notavam, principalmente Evelyn. Numa quinta-feira, ela entrou na oficina sem avisar. O cheiro de óleo de motor a atingiu instantaneamente, mas ela sorriu apesar disso. Os saltos estalavam suavemente no concreto, enquanto ela se aproximava da extremidade oposta da vaga. Jack estava agachado ao lado de uma van, com as mangas arregaçadas e os braços engraxados. Emma estava sentada ali, perto, na cavidade de um pneu velho, rindo enquanto agitava um pedaço de mangueira de freio como uma varinha mágica. Seguro? Perguntou Evelyn sorrindo. Jack olhou para cima, surpreso. Sem fluido. Ela está bem. Apenas... Ele fez uma pausa. Testando o trem de pouso lunar. Evelyn se aproximou. Emma estava cercada de controles improvisados, 2 rodinhas na frente como uma cabine e tubos para uma buzina de mentira. Ela disse que queria ir à Lua, acrescentou Jack. Este é o módulo de treinamento dela. Evelyn riu, genuína e despreocupada. Jack sentiu algo se mexer. Fazia muito tempo que não ouvia uma risada assim, suave, honesta, de alguém que falava de verdade. Hazel Hewitt, disse ela, mais feliz agora do que nunca, mais feliz simplesmente por ser rica, disse Evelyn, olhando para um "eu tento", respondeu Jack. Uma semana depois, Evelyn voltou. Desta vez não houve risadas. Jack estava andando de um lado para o outro do lado de fora da garagem, Emma mancando em seus braços. Suas bochechas estavam coradas, a testa úmida. Ela está queimando, disse ele em pânico. Ia levá-la para a clínica. Mas minha caminhonete não pega. Sem hesitar, Evelyn destrancou o carro. Entre. Jack entrou, sem discutir. A viagem foi silenciosa, exceto pelos gemidos ocasionais de Emma. Evelyn dirigia rápido, mas cuidadosa. Jack sentou-se rigidamente, as mãos fechadas. Na clínica, Evelyn cuidou da papelada. Jack não saiu do lado de Emma. Uma simples febre, disse o médico. Nada sério, mas o suficiente para abalar qualquer pai. Lá fora, em um banco, esperaram pela receita. Jack pigarreou. Obrigado. Sua voz era baixa, quase rascada. Não era um obrigado casual. Vinha de algum lugar mais profundo. Evelyn não sorriu desta vez. Ela só assentiu. De nada. Emma restou encostada no peito de Jack, os olhos já se fechando. Você é um bom pai, Emma, Evelyn disse suavemente. Jack olhou para baixo. Estou tentando. Não é mais que isso. Nas semanas seguintes, Evelyn começou a visitar a oficina com mais frequência. Ela sempre tinha um motivo. Peças novas, cronogramas de entrega atualizados, mas ela demorava mais do que o necessário. Jack começou a guardar os melhores momentos de Emma para compartilhar com ela, como ela dançava ao som do compressor de ar ou sua obsessão por papel toalha. E Evelyn se via rindo mais, sorrindo por mais tempo, voltando. Algo estava crescendo. Não um romance, ainda não, mas algo rouvo, algo real. Jack, que antes mantinha o mundo à distância, agora ouvia seus passos. Evelyn,
que não confiava em ninguém além de si mesma, começou a esperar o momento em que ele erguesse os olhos e dissesse bom dia. Naquele espaço com cheiro de graxa, entre motores e risadas, entre dias de doença e agradecimentos suaves, uma amizade começou. Não porque estivessem quebrados, mas porque aos olhos um do outro finalmente se sentiam vistos. Começou com uma foto, um instantâneo granulado tirado com o celular de alguém, postado nas redes sociais com uma legenda que era mais veneno do que elogio. Mostrava Evelyn Hart, elegante, serena, perfeitamente vestida, ajoelhada ao lado de uma caminhonete enferrujada, segurando uma menina enrolada num cobertor rosa desbotado. O momento tinha sido inocente, privado, um segundo fugaz do lado de fora do centro familiar, quando Jack estava mexendo nas correias da cadeirinha do carro e Evelyn pegou Emma nos braços com facilidade praticada. Ela sorriu para a menina. Emma riu. Alguém tirou a foto. Pela manhã, a imagem estava em todos os lugares. CEO bilionário embala o bebê do homem pobre. É compaixão de verdade ou golpe de relações públicas? Mulher rica, bebê pobre. Evelyn Hart está bancando a salvadora das câmeras? CEO usa pai solteiro em dificuldades para reposicionar humanidade em sua empresa. As opções eram manchetes gritadas, opiniões choveram. Alguns a elogiaram, a maioria não. Programas de entrevistas especularam, trolls da internet a destruíram. Até investidores começaram a fazer perguntas. Evelyn leu tudo em silêncio. Ela sentou-se à sua mesa no escritório no arranha-céu, rolando por um feed interminável de comentários. Seu rosto ilegível. Seu telefone vibrava a cada 30 segundos. Margaret tentando se comunicar. Repórteres pedindo declarações. Gerentes de crise oferecendo informações. Ela não respondeu a nenhum deles. Em vez disso, fechou o laptop, levantou-se e foi até a janela. Seu reflexo no vidro a encarou de volta, polida, bem-sucedida, equilibrada. Mas por dentro ela se sentia como uma garotinha no orfanato novamente, invisível e sozinha. Naquela tarde, Jack estava sobre o capô de uma van quando seu telefone vibrou na bancada. Ele limpou as mãos num pano e olhou para a tela. Um alerta de notícias. Abriu o artigo, depois outro e mais outro. As palavras o atingiram como um soco. O nome de Evelyn estampado nas manchetes. A foto de Emma online para o mundo ver. Ele ficou parado ali, congelado. A fúria fervia em seu peito. Não porque usaram sua imagem, mas porque a transformaram em uma vilar. Sem pensar, largou a chave inglesa, limpou as mãos e foi direto para o prédio principal. A recepcionista, coração, baby, hesitou quando Jack entrou furioso no saguão. Ele não tinha hora marcada. Não precisava de uma. Preciso ver Evelyn, disse ele. Agora. Sua voz não deixou espaço para a discussão. 2 minutos depois, as portas do elevador se abriram para o andar executivo. Evelyn olhou para cima quando Jack entrou. Ela não esperava ninguém, menos ele. Seus olhos estavam cansados. A maquiagem levemente borrada nos cantos, como se ela tivesse enxugado algumas lágrimas e fingido que não. Jack entrou, fechando a porta atrás de si. Você não precisa encarar isso sozinha, ele disse, sem preâmbulos. Ela piscou. Tá tudo bem. Não, não está, ele retrucou. E então se conteve. Eles estão arrastando seu nome pela lama, usando-me, usando Emma. Evelyn desviou o olhar. Vai passar. Jack balançou a cabeça. Isso não significa que você precisa deixar passar. O silêncio se instalou entre eles, e então Evelyn expirou, lenta e trêmula. Não estou chorando por causa das manchetes, ela sussurrou, com a voz trêmula pela primeira vez. Jack se aproximou. Ela continuou, com os olhos fixos no chão. Estou chorando porque, pela primeira vez, alguém falou por mim. Você falou. Ele não disse nada. Evelyn olhou para cima. Seus olhos brilharam. Quando eu era criança, ela disse, eu costumava sonhar que alguém se colocaria entre mim e o mundo. Só uma vez. Não porque precisava, mas porque queria. Jack engoliu seco. Você simplesmente fez isso. Ela concluiu, com a voz embargada, e assim as paredes que ela havia construído ao seu redor começaram a ruir. Jack assentiu lentamente. Eu não fiz nada de especial. Você apareceu, ela disse. Isso é mais do que a maioria já fez. Por um momento, eles apenas ficaram ali,
Duas pessoas que se acostumaram a carregar o próprio peso, finalmente percebendo que não precisavam, nem sempre. Do lado de fora da janela, a cidade fervia de barulho, opiniões e a constante agitação de escândalos. Mas naquele escritório era silencioso, real. E pela primeira vez em muito tempo, Evelyn Hart se permitiu sentir-se segura. O envelope chegou no correio da manhã, entre uma conta de luz vencida e um folheto de pneus com desconto. Jack quase o jogou de lado, mas o logo no canto superior chamou sua atenção. Coração Baby. Ele o rasgou com o polegar calejado, a testa franzida. Dentro havia uma metra formal, impressa em papel creme grosso. Era direta e profissional, assinada com tinta azul. Gostaríamos de oferecer o cargo de gerente de operações de logística. Tempo full-time, benefícios incluídos. Data de início flexível. Jack sentou-se no sofá, a carta repousando em seu colo como algo pesado demais para ser levantado novamente. Ele a encarou por um longo tempo. Gerente de logística. Não um mecânico. Não um trabalhador temporário consertando vans entre as trocas de fraldas. Um gerente. Um líder. Ele olhou para Emma do outro lado da sala, encolhida no chão com sua girafa de brinquedo e um cobertor que ainda cheirava levemente ao perfume de Evelyn. Ele queria dizer sim, mas as velhas vozes se intrometeram. Você não é qualificado, você não é esse cara. Eles descobrirão quem você realmente é. Ele dobrou a carta e a colocou de volta no envelope. Naquela noite ele ficou até tarde na garagem. Apagou as luzes, trancou o carro, dirigiu para casa lentamente, os limpadores de para-brisa estalando para frente e para trás, sob uma garoa leve. O céu havia se tornado de um cinza implacável. A chuva caía em lençóis espalhados, encharcando a calçada rachada e o capacho desbotado em frente ao seu pequeno apartamento. Ele estava dando de mamar para Emma, quando a batida veio. Não alta, apenas constante. Ele abriu a porta e a viu parada ali. Evelyn. Seus cachos loiros estavam úmidos da chuva, o casaco grudado nos ombros. Em seus braços um cobertor grosso e dobrado, de um azul marinho profundo forrado com lã branca e macia. Ela o estendeu. Para Emma, disse ela. Jack se afastou sem dizer nada e a deixou entrar. O apartamento era modesto e limpo. Um abajur no canto brilhava suavemente, lançando uma luz quente sobre o quarto. Evelyn se abaixou e gentilmente colocou o cobertor sobre Emma, que o pegou imediatamente e sorriu. Jack ficou parado perto do balcão da cozinha, sem saber o que dizer. Recebi sua carta, disse ele, finalmente. Imaginei que sim. Você não precisava vir. Eu sei, disse ela. Ele hesitou e acrescentou. Não tenho certeza se consigo fazer esse trabalho. Evelyn olhou para ele por um longo momento. Então, ela caminhou, lentamente, com cuidado, como alguém se aproximando de um animal ferido. Ela estendeu a mão para ele. Jack, disse ela baixinho, não se afaste de alguém que acredita em você. Sua garganta se apertou. Eu cometi erros, disse ele. Eu também. Abandonei a faculdade, nunca terminei nada que comecei. Você criou um filho sozinho. Você conserta o que está quebrado. Você aparece. Isso conta mais. Jack piscou com força, lutando contra a ardência nos olhos. Não estou acostumado com isso, disse ele. Alguém vendo mais do que o que está na superfície. Eu vejo você, disse Evelyn. Ela apertou a mão dele e algo se abriu dentro dele. Ele abaixou a cabeça e deixou as lágrimas caírem, silenciosos, inabaláveis, como se estivessem esperando há anos. Evelyn deu um passo à frente e o abraçou, pisando firme e firmemente. Ela não o soltou. Ele também não. Pela primeira vez em muito tempo, Jack Carter deixou alguém carregar o peso com ele. E quando a chuva finalmente parou e Evelyn se virou para ir embora, ele disse duas palavras que mudaram tudo. Estou dentro. A cidade brilhava lá embaixo como um mar de vidro e luz. Mas Evelyn Hart não estava olhando para ela. Ela estava sentada sozinha no terraço da sede da Hart Baby, o vento brincando com fios soltos de seus cachos. O casaco estava pendurado esquecido atrás da cadeira. Em sua mão havia um pequeno medalhão de prata, gasto, arranhado, opaco pelo tempo. Ela o abriu delicadamente. Lá dentro, engravado em letras fracas e desajeitadas, J. Carter.
Ela o carregara por mais de 20 anos. A lembrança não era mais um borrão. O fogo, a fumaça, a voz do garoto. Ela passara a vida se perguntando se um dia o encontraria, se um dia diria obrigada. Naquela noite ela enviou uma mensagem para Jack. Você pode me encontrar no terraço amanhã pela manhã? Preciso perguntar uma coisa. Sua resposta veio rapidamente. Claro, estarei lá. Na manhã seguinte, Jack pisou no terraço logo após o nascer do sol. Um frio pairava no ar. Seu paletó estava fechado até metade, com graxa ainda levemente manchada em suas mangas. Evelyn já estava lá, com os braços cruzados frouxamente. Ela olhou por um longo momento e então falou. Jack, qual é o seu nome completo? Ele piscou. Jack Carter. Ela enfiou a mão no bolso e tirou o medalhão, segurando-o na palma da mão aberta. Isso lhe parece familiar? Jack se aproximou. No momento em que o viu, sua expressão mudou. Ele o pegou cuidadosamente e o abriu. Não vejo isso há mais de 20 anos, murmurou. Era meu. Minha mãe me deu quando eu era pequeno. Ele olhou para cima, confuso. Onde você conseguiu? A voz de Evelyn era suave. Houve um incêndio no meu orfanato. Eu estava presa lá em cima. Não conseguia respirar. Pensei que fosse morrer. Os olhos dele se arregalaram. Eu lembro desse incêndio, disse ele lentamente. Eu morava perto. Vi as fumaças. Tropecei em alguém. Disse que ainda tinha uma garota lá dentro. Sua voz se perdeu. Você. Evelyn assentiu, os olhos brilhando. Você chutou a porta. Você era agente da gente. Era só um garoto. Você jogou sua jaqueta sobre mim e disse... Jack sussurrou. Eu te peguei. Você tá seguro agora. Sua respiração ficou presa. Você era ele. Eu nunca soube quem você era, disse Jack, ainda tonto. Só que você estava com medo e eu tinha que te tirar dali. E isso, Evelyn apontou para o medalhão, que ainda estava na minha mão quando me levaram para fora. Jack enfiou a mão na carteira e tirou um pedaço de papel dobrado e amarelado. Ele o entregou a ela. Ela o abriu. Uma lista de evacuação rascunhada, rabiscada no final com a letra de uma criança. Garota loira. Quarto 14. Salvo. Guardei isso desde então, disse Jack. Sempre me perguntei o que aconteceu com você. Evelyn não conseguia falar. Sua garganta estava apertada de emoção. Ela se aproximou e gentilmente encostou a cabeça no ombro dele. Jack congelou por um momento. Então, lentamente, pegou a mão dela na sua. Eles ficaram lá, juntos, envoltos em silêncio, cercados pelo vento e pelo céu. Abaixo deles, a cidade continuava se movendo, mas lá em cima, naquele telhado, o tempo havia parado. Você salvou minha vida, Evelyn sussurrou. E você devolveu a minha, respondeu Jack. Ela deu um sorriso fraco. Talvez pertencêssemos um ao outro o tempo todo, só não sabíamos como encontrar o caminho de volta. Jack não respondeu. Ele apenas segurou a mão dela com mais força, e quando o sol da manhã surgiu no horizonte, algo perdido há muito tempo foi finalmente encontrado. 1 ano depois, a garagem havia sumido, substituída por um escritório com paredes de vidro no 3º andar da ala de operações da Hart Baby. Mas Jack ainda aparecia cedo todas as manhãs. Café em uma mão, caixa de ferramentas na outra, só por precaução. Seu novo cargo? Diretor de Logística e Extensão Comunitária. Mas a maioria das pessoas ainda o chamava apenas de Jack. No último ano, a vida havia mudado. Ele havia deixado de dormir em um sofá surrado para ajudar a construir programas que mudavam vidas. Seu projeto de maior orgulho, uma oficina nos fundos da sede da Hart Baby, onde antes ficavam as docas de carga, agora era um espaço que ele havia ajudado a projetar. Second Chance, um programa de qualificação para pais solteiros. Treinamento mecânico gratuito, creche no local, refeições quentes, ajuda para colocação profissional. Todas as coisas de que ele antes precisava agora eram oferecidas gratuitamente a outros. Evelyn confiara nele desde o primeiro dia. Você sabe como deve ser, ela lhe disse. Construa do seu jeito. E ele fez. 2 vezes por semana,
Jack ensinava jovens mães e pais a consertar carros, segurar uma chave inglesa e acreditar em si mesmos. Eles chegavam inseguros, saíam com as mãos manchadas de óleo e queixos erguidos. Ele se via em cada um deles. Naquela manhã, Evelyn estava com Emma na calçada da pré-escola. A garotinha, agora com 2 anos, era mais alta, mais tagarela e ainda inseparável de sua girafa de pelúcia. Jack se aproximou no momento em que Evelyn beijou a testa de Emma. "Pronta?" perguntou ele. Evelyn sorriu e pegou sua mão. "Sempre." Eles caminharam de volta para o carro, sem pressa, sem estresse. Apenas amor constante. Naquela tarde, Evelyn estava atrás de um pódio na nova ala comunitária da Heart Baby. Algumas câmeras da imprensa, algumas câmeras da equipe clicavam suavemente. "Hoje é mais do que o lançamento de uma instituição de caridade", ela começou. "É uma promessa da qual nenhum pai deve se sentir sozinho, e nenhuma criança deve ficar sem." Ela se virou levemente, gesticulando em direção a Jack. "Tenho orgulho de apresentar o novo CEO da Fundação Second Chance", disse ela. "Um homem que sabe o que significa cair e se levantar novamente. Jack Carter." Os aplausos aumentaram suavemente. Jack deu um passo à frente. Sem gravata, apenas uma camisa impecável e força silenciosa. Ele olhou para a multidão e começou. "Eu costumava pensar que sobreviver era o suficiente", disse ele. "Apenas passar o dia. Mas alguém me mostrou que a vida é mais do que isso. É sobre ser visto, sobre ter alguém acreditando em você quando você não acredita em si mesmo." Ele olhou para Evelyn. "Ela não me salvou. Ela ficou ao meu lado. É disso que se trata a segunda chance. Ficar ao lado de alguém até que essa pessoa consiga se sustentar sozinha." Os aplausos, dessa vez, vieram com os olhos marejados. Mais tarde naquela noite, quando as luzes e os discursos terminaram, Jack, Evelyn e Emma sentaram-se juntos em um banco no parque. O pôr do sol banhava as árvores de ouro. A brisa cheirava a grama cortada. Emma dormia nos braços de Jack, enrolada no mesmo cobertor azul marinho que Evelyn havia trazido para eles, em uma noite de tempestade. Evelyn descansou a cabeça no ombro de Jack, uma mão nas costas de Emma, a outra enrolada na sua. Eles não disseram nada. Eles não precisavam. Isso não era um conto de fadas. Não era um final perfeito. Era algo melhor. Era real. Um pai que quase desistiu, uma mulher que nunca parou de procurar, uma garotinha que os uniu e uma segunda chance que os uniu. Se esta história te emocionou, te lembrou da força silenciosa da gentileza e das segundas chances, não deixe que seja a última. Inscreva-se em Histórias que Arrepiam por Dentro, para mais histórias que tocam o coração. Histórias que curam, inspiram e permanecem com você por muito tempo depois que a tela se apaga. Porque em algum lugar lá fora, alguém como Jack, Evelyn ou a pequena Emma ainda espera por esperança, por amor, por um momento que mude tudo. Vamos continuar compartilhando histórias que importam, histórias que tocam a alma, histórias que nos aproximam.